Pium, pium, pium. Eita. Eita. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estarão vendo esse vídeo. E hoje a gente vai dar início à nossa 15ª aula de geometria, que vai ser a parte 3 de equação da reta, onde nós iremos dar pontos de intersecção entre retas e como a gente pode encontrar esses pontos, tudo bem? Se vocês se lembrarem da aula passada, da aula de quarta, eu tinha comentado com vocês que pontos de intersecção existem retas concorrentes e não existem retas paralelas. Pode ter ficado um pouco vago, até comentei com vocês que a gente ia ver nessa aula, na próxima aula, que é essa daqui de sexta, como a gente encontrar o que são pontos de intersecção, tudo bem? Mas antes da gente ir para o próximo slide, eu gostaria já de comentar com vocês também que o jeito que nós iremos achar ponto de intersecção reta a reta, reta em reta, é o mesmo jeito que a gente vai encontrar ponto de intersecção entre circunferência reta, tudo bem? É do mesmo jeitinho, certo? Então, quando a gente for estudar mais a fundo circunferência, a gente vê uma equação de uma circunferência, caso você tenha achado que já tinha acabado, não acabou. Circunferência, eu até tinha comentado um pouquinho que tinha acabado, mas era mais a parte gráfica. Agora a gente vai mais para geometria analítica, que chega a parte realmente de circunferência. Quando a gente for estudar circunferência e aprofundar, e a gente começar a usar reta circunferência, a gente vai ver como a gente encontrar ponto de intersecção, é o mesmo jeito desse slide aqui. Então, essa aula é bem importante para a gente, é curta, parece ser bobinha, mas é muito importante para a gente, tudo bem? Até para o final do nosso curso, que daqui a algumas aulas, eu não sei exatamente quantas, né? Quando a gente estiver estudando intersecção reta, circunferência, a gente vai precisar dessa aulinha aqui, tudo bem? Na verdade, ela vai servir como uma base para a gente trabalhar reta circunferência. Aqui o que veremos hoje, que eu comentei com você, com vocês, na verdade, o que são pontos de intersecção e como encontrá-los. Pontos de intersecção. Pontos de intersecção são lugares onde há o encontro de dois segmentos de reta ou diferentes figuras, tudo bem? Intersecção não é somente para segmentos de reta, barra retas, tudo bem? São pontos de intersecção, por exemplo, de circunferência reta, como eu tinha explicado para vocês. Nesses pontos veremos que para as ordenadas as duas figuras ou mais figuras serão os mesmos. Então, pessoal, pode ter exemplos de 4 retas que vão se tocar no mesmo ponto. Nesse ponto que elas vão se tocar, elas vão ter o mesmo valor, tudo bem? De par ordenado para elas, para as 4. Ou 2, 3, número superior a 1, tudo bem? Eita. Então já dá para ter um pouquinho de ideia de como a gente vai encontrar um ponto de intersecção. Aqui um exemplo de intersecção entre duas retas, que a gente tem uma reta aqui que a gente vai chamar de R e uma reta aqui que a gente vai chamar de S, que elas vão estar se tocando, vão estar se encontrando, na verdade, no ponto menos 2, 3, no par ordenado menos 2, 3. Daí você pode estar se perguntando como a gente pode encontrar esse ponto. É nisso que a gente vai ver agora. Como encontramos pontos de intersecção? Para encontrarmos pontos de intersecção, temos que ter duas equações de retas diferentes, tá? Não vale a pena, tipo, a gente ter, por exemplo, uma equação, tipo, x igual a y igual a x. Você querer encontrar os pontos de intersecção de uma equação 2y igual a 2x, tá? Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai ter que isolar, vai ficar o quê? Y igual a x, primeira equação, y igual a x, segunda equação. Vai dar que todos os pontos vão ser iguais. Por quê? Porque vai ser a mesma reta. Então, a gente vai precisar de duas equações diferentes, tudo bem? Diferentes retas, para a gente conseguir encontrar um ponto de intersecção entre elas. Esse daqui é o exemplo da aula anterior, como eu tinha contado com vocês. Y igual a x menos 3, y igual a menos 1 mais 2. Só para a gente dar uma relembrada, da reta 1. Qual é o coeficiente angular dela? 1 e o linear, menos 3. Da reta 2, o coeficiente angular dela vai ser menos 1 e o linear dela, mais 2. Tudo bem? Com isso, para nós encontrarmos pontos de intersecção entre retas, o que a gente tem que fazer?
isolar o y, tudo bem? Isolar, só deixar ele, tudo bem? Então, por exemplo, se tivesse um 2 aqui, olha. Oh, cadê isso? 2 aqui. A gente teria que passar o 2 dividindo, daí ficaria x sobre 2 menos 3 meios. 3 sobre 2. Tudo bem? Então, primeiramente, a gente tem que encontrar a equação da reta reduzida. Tudo bem? A gente vai ver o que é uma equação da reta geral, reduzida, paramétrica nas próximas aulas, tudo bem? Mas, em tese, a gente tem que encontrar essa equação y sozinho, só o termo y, é igual a alguma coisa, tudo bem? Então, a gente vem aqui e iguala elas. Como a gente vê aqui, x menos 3 menos x mais 2. X menos 3 igual a menos x mais 2. A gente tem que fazer o quê? Isolar o termo, a nossa incógnita, entre aspas, nessa equação aqui é o x, tudo bem? Então, a gente isola o x, ou seja, passa todos os termos de x para um lado e todos os termos sem x para o outro. Então, a gente vem aqui x menos, a gente sabe que menos aqui vai passar mais, então vai ficar x mais x é igual a 2, aqui está menos, vai passar mais, 2 mais 3, ou seja, 2x igual a 5, x igual a 5 meios. Acabou? Não, por quê? Porque nós temos que achar um par ordenado entre... O par ordenado, na verdade, é o mais comum da gente encontrar. Então, a gente pode substituir tanto na primeira quanto na segunda equação. E a gente vai fazendo as duas para vocês verem que vai dar o mesmo valor exato. Tudo bem? Y igual a x menos 3. A gente encontrou que o valor de x é 5 meios. Então, a gente vem aqui substituir esse x aqui por 5 meios. Y igual a 5 meios de menos 3. Se vocês não souberem como fazer uma conta com um denominador, quando tem fração, o que a gente faz? A gente pega esse daqui, o 2 aqui de baixo, multiplica por menos 3. Ou seja, 2 vezes menos 3, menos 6. E aqui tá mais 5, não tá? Então, menos 6 mais 5 vai dar menos 1. Então, o daqui de cima dá menos 1 dividido por 2. Ou seja, a gente deixa igual o termo de baixo, tudo bem? Então, nosso par ordenado é o quê? É inverso. Nossa. Botei inverso. Só porque eu ia falar para vocês tomarem cuidado exatamente com isso aqui. Tomem cuidado com a ordem que vocês forem botar, tudo bem? Porque não é numa. Aqui eu botei. Aqui eu também troquei. Por quê, pessoal? Porque dentro de uma múltipla escolha, assim, eles geralmente vão botar um inverso do outro. Tipo, A igual a 5 meios menos 1 meio. E, tipo, C, menos meio, 5 meios. Por quê? Porque às vezes dá uma bugada. Porque se você errou uma coisinha, fez uma coisinha diferente, você acaba errando a questão. Então, sempre tomem muito cuidado quando vocês forem escrever o par ordenado, exatamente por isso, para não inverter a ordem deles. O primeiro termo, antes da vírgula, é o termo x, que foi encontrado aqui, e o segundo é o termo y, que a gente encontra por meio da equação da reta. E na reta 2 a gente vai fazer a mesma coisa. Menos x mais 2, menos 5 meios mais 2, y igual a menos meio. Daí você pode estar se perguntando, nossa, a gente só pode substituir nessa equação aqui pelo termo y? Não, pessoal. Vocês poderiam vir aqui, por exemplo, isolar o x. Tudo bem? Então, você pode tanto isolar o x quanto o y. A única coisa importante que você tem que saber é vocês têm que deixar, caso vocês isolem o y sozinho, como a gente deixou aqui, e positivo sempre, tudo bem? E se vocês forem isolar o x, você tem que deixar o x isolado e o x positivo, tudo bem? Então, por exemplo, nessa equação aqui, para dar um exemplo, se a gente fosse isolar o x, ficaria y mais 3 é igual a x. Nessa equação, ficaria 2 menos y, tudo bem? Inverteria a ordem, certo? A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é isolar. A incógnita que vocês vão querer isolar tem que estar sozinha e positiva, tudo bem? E no caso da paralela? Nossa, eu tenho a língua bem presa, acho que já deu para perceber um pouquinho disso, né, nas aulas.
Mas agora tá ó, acentuadaço, até eu tô percebendo. Se lembra da equação que a gente usou na última aula de retas paralelas? Era exatamente essa, a equação mais reduzida delas. Menos 2x mais 3 mais 7 terços é igual a 2 menos 2x mais 3. Quando a gente isolar os termos de x, isolar os termos independentes, entre aspas, a gente vai ver o quê? Que os termos de x vão acabar se anulando. Tudo bem? Menos 2x sobre 3 mais 2x sobre 3, a gente sabe que isso aqui vai cortar e vai virar zero, não é? Ao passo que aqui vai ficar o quê? 3 menos 7 terços. Ou seja, zero igual a 2 terços. Essa é uma solução impossível, porque nunca zero vai ser igual a 2 terços. Então, pessoal, quando vocês estiverem fazendo uma equação de reta e vocês não souberem direito se elas são paralelas, esqueceram da regrinha, o próprio enunciado falou para vocês, não dizer nada, se vocês chegarem a uma solução zero igual a um valor, tá, diferente de zero, vocês vão ter que tomar essa solução como uma solução impossível. Porque zero nunca vai ter um valor de 1, de 2, de 3, assim como 1 nunca vai ser igual a 2. Tudo bem? Então a gente fala que é uma solução impossível. Por isso que nenhuma reta paralela vai ter um ponto de intersecção entre elas. Por quê? Porque não tem como você encontrar uma equação, não tem como você achar pontos de intersecção por meio de contas. Tudo bem? Mas é exatamente por isso. Elas são impossível. Tipo, não tem como acontecer exatamente porque retas paralelas não tem como ter pontos de intersecção. Vai contra um axioma básico delas. Tudo bem? O que são axiomas? São meio que regrinhas, são meio que regras, na verdade, que você não precisa provar elas. Elas são aquilo porque elas são. Tudo bem? Assim como um zero não é positivo nem negativo, assim como retas paralelas nunca vão se encontrar. Não vão ter ponto de intersecção exatamente por isso. Mas essa aí dá pra gente provar. Agora a gente tem o exercício número 1, que é o único exercício também. Sejam x e y as coordenadas do ponto de encontro entre as duas setas de equações menos 2x mais y é igual a 1 e x mais y é igual a 2, determine o valor de x mais y. Ou seja, ele quer que a gente encontre o ponto de intersecção entre as setas e, consequentemente, some esses pontos. Tudo bem? Os valores do par ordenado. Tudo bem? Primeiro passo, isolar alguma das incógnitas, x ou y. No caso, por convenção, eu estou sempre usando o y, tudo bem? Mas não precisam se ater. Se vocês quiserem fazer também com x, vai dar o mesmo resultado, tudo bem? Mas aqui eu estou isolando o y. Y é igual a 2x menos 1, y é igual a 2 menos x. Segundo passo, igualar as equações. Ou seja, a gente vem aqui de um lado da equação e bota 2x menos 1, que é o valor. Eita. A nossa primeira equação. A gente vem do outro lado da igualdade, bota o valor da nossa segunda equação da reta. 2 menos x. 3x é igual a 3, por quê? 2x, o menos vai passar para mais, então 2 mais 1 vai dar 3. A mesma coisa do outro lado. 3x igual a 3, x igual a 1. Terminamos? Não, agora a gente tem que encontrar o valor de y. E a gente vai ver aqui nas duas equações vai dar o mesmo resultado, mas é porque realmente tem que dar, porque é o ponto que elas não vão ser iguais. Tudo bem? Com isso, se alguns resultados der diferente, tome cuidado. Tudo bem? Porque ou você errou alguma conta no meio do caminho, muito provavelmente foi isso, né? Ou deu algo muito errado. Mas o mais provável mesmo, pessoal, é que provavelmente vocês erraram alguma conta no meio do caminho. Tudo bem? 99, 100% das vezes vai ser isso, tudo bem? Porque o certo é, já que elas vão ser iguais, os dois valores têm que ser idênticos também. Tá bem? Então, se não deu igual, volta nas duas contas, faz elas de novo e chega no resultado que vocês querem. Então, a gente vem aqui substituir o x por 1. Então, y é igual a 2 vezes 1, que vai dar 2. Tá. Tá certo, mas aqui tem que ser 2. Agora tá certo.
Então vai dar 2 vezes 1, vai dar 2, menos 1. 2 menos 1 dá 1. Na equação 2 vai dar 2 menos x, y igual a 2 menos 1, y igual a 1. Com isso, logo a soma de x mais y será 2. Voltando no nosso exercício, a gente vê que a resposta aqui, x mais y igual a 2, é AA. Tudo bem? Com isso, pessoal, a gente terminou essa aulinha. Como eu tinha comentado com vocês, é uma aula mais curta, uma aula mais rápida, exatamente porque é sexta, vocês estão cansados, e com isso eu quero dar um descansinho para vocês. E pode parecer bobinho, pode ter parecido muito simplesinho, mas ponto de intersecção é algo muito importante para a gente. Para quem for prestar Enem, é algo importante. Para quem for prestar vestibular paulista, é algo muito importante. Para quem for prestar, acho que o UERJ já foi, mas o UERJ também cai bastante, se não me engano. O FPR acho que também cai bastante. As do Nordeste, eu acho que é tudo pelo Enem, se eu não me engano. Mas em universidade privada, PUC, Mackenzie, essa daí eu mais conheço. Mauá, são os estados de São Paulo. Também cai muito, tá? Então, é uma matéria que é bobinha, entre aspas, mas que ela tem uma importância muito grande pra gente. Então, foque nisso, tá? Estude, aproveite que a matéria não tá tão longa de hoje, e caso vocês consigam, eu espero que sim, reassistam o vídeo, vão pausando, vão entendendo realmente como fazer, peguem os exercícios que eu vou mandar para vocês e façam, tudo bem? Porque quando chegar mais para frente, que equações da seta, a gente vai ter intersecção de reta, ponto, reta circunferência, reta ponto não existe. Reta circunferência vai ser muito importante pra gente, tudo bem? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham uma boa semana. E qualquer dúvida, mandem mensagem para mim, Telegram ou WhatsApp. E é isso. Até semana que vem. Espero que tenham gostado da aulinha e beijos. Um abraço.